Olá, meus amados. Na aula de hoje eu gostaria de começar meditando em um texto da Bíblia com vocês. Esse texto ele encontra em Salmo 19, no verso 14, diz assim: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, como é que estão as suas conversas? Será que aquilo que você tem falado, aquilo que você tem dito, tem realmente agradado a Deus? Ou será que tem saído da nossa boca apenas coisas para fazer os outros rirem, mas que aos olhos de Deus tem trazido tristeza, angústia e choro ao nosso Criador? Será que aquilo que você tem falado, pronunciado, tem engrandecido as pessoas ou tem deprimido as pessoas? Aquilo que tem saído dos seus lábios tem sido para edificar o nome de Deus ou para desonrar o nome de Deus? Que tudo aquilo que nós viemos falar seja para honrar o Deus que criou a nossa boca e que o nome dele seja honrado através da minha fala e da sua fala. Que tudo aquilo que está no meu coração seja para engrandecer o nome de Deus. Que o meditar do meu coração seja em coisas boas. Que você pense nisso hoje. Que o meditar dos seus lábios seja algo que engrandeça o nome de Deus, que traga honra para Ele, mas que abençoe as pessoas e que não desonre o próximo. E que você gaste tempo meditando naquilo que realmente vai fazer bem para você, que vai somar para você, que vai glorificar o nome de Deus e que vai estar ajudando você a se tornar uma pessoa melhor. Na aula de hoje do Eclésia, nós iremos falar um pouquinho sobre a confiabilidade que nós podemos ter no texto bíblico. Bom, para você que não acredita na Bíblia ou que acha muito difícil acreditar que a Bíblia realmente ela é verdadeira, que nós podemos confiar nela, que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma dos tempos utilizados pelos israelitas, pelo próprio Cristo, na aula de hoje nós vamos trazer um pouquinho algumas informações muito importantes que nos trará confiabilidade na palavra de Deus. Há milhares de cópias da Bíblia escritas à mão, todas elas feitas antes da fabricação da imprensa. No Antigo Testamento, por exemplo, nós não temos tantas cópias assim do texto escrito em hebraico. A maioria das cópias que nós temos são traduções do hebraico, principalmente para o grego. Muito no caso, por questão da Septuaginta, que foi a tradução feita por 70 mestres em Alexandria e que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, para que a Bíblia dos judeus estivesse também presente na Biblioteca de Alexandria. E essa cópia da Septuaginta passou-se a ser utilizada para traduzir o texto hebraico do Antigo Testamento. Então a maioria das cópias que nós temos são gregas, mas nós também temos de outros dialetos. Mas não deixemos de ter também cópias em hebraico. Existem sim cópias do texto em hebraico, mas não tantas quanto temos em outras línguas. Já falando do texto do Novo Testamento, aí nós já temos mais de 25 mil cópias antigas do texto do Novo Testamento. Mais de 5.600 dessas cópias são na língua original que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, que foi o grego. Ou seja, quando falamos sobre Bíblia, uma coisa nós podemos ter a certeza, que existem milhares de cópias que nos trazem o texto que foi um dia escrito por mais de 40 autores, 66 livros, mas que ainda assim foi preservado para cada um de nós. Quando nós comparamos esse número em relação a outros autores muito conhecidos, filósofos famosos, nós vemos a discrepância tremenda e gigantesca que existem entre a quantidade de cópias da Bíblia e a quantidade de cópias desses autores. Bem, quando nós falamos sobre essa quantidade tremenda de textos e passagens bíblicas, obviamente nem todas elas são porções completas da Bíblia, muito pelo contrário, a maioria são pequenas porções, outras livros completos e outras até Bíblias inteiras.
Mas o maior achado arqueológico que nos traz essa quantidade tão vasta que nós temos da Bíblia aconteceu no ano de 1947 e 1948, nas cavernas de Qumran. Um jovem beduíno, pastor de cabras, havia perdido algumas de suas cabras. Então ele saiu em uma jornada em busca de seus animais que estavam perdidos. E então ele, no meio daquele local, estava procurando nas grutas, nas cavernas que haviam naquela região. Haviam milhares de cavernas. E cada vez que ele passava em uma caverna, ele jogava uma pedrinha para saber se fazia algum barulho, assustava as cabras, e então elas saíam correndo. E dentre dessas tentativas, ele chega numa caverna chamada de Caverna 4. E lá então, ele taca suas pedrinhas e ao invés de ele ouvir o barulho de um animal, ele ouve o barulho de jarros se quebrando. E nessa hora então ele fica todo curioso. E agora então ele entra na caverna. E quando ele entra na caverna, ele se depara com diversos jarros. E a maioria deles com escritos de pergaminhos, papiros. Só que na época ele não sabia o que significava, porque afinal ele não entendia essa língua. Agora então ele pega esse material, ele leva até uma pessoa que também não entende o que estava escrito. Mas ele vende esse material por um preço razoável para este homem. Esse homem agora na feira encontra pessoas que eram especialistas nas línguas e agora então essas pessoas descobrem que elas na verdade estão ali com um tesouro extremamente importante em suas mãos. E depois agora então eles passaram a procurar outras cavernas e encontraram outros conteúdos, outras porções da Bíblia. E por questão deste achado, nós temos aí milhares e milhares de porções da Bíblia em nossas mãos hoje. E isso nos traz a fidelidade e a confiança de que podemos comprovar que o texto que temos hoje é ao mesmo tempo usados no tempo de Cristo. Para vocês terem uma ideia, nós temos no Antigo Testamento uma passagem do livro de Samuel que datava do ano mais de 200 anos antes de Jesus. Ou seja, você consegue ter uma comprovação de que nós temos um texto de mais de 1.200 anos antes, que ainda assim é o mesmo texto fiel ao qual nós utilizamos hoje. O texto que Jesus utilizava, nós podemos confirmar que é o texto que nós utilizamos hoje. E isso mostra o quanto a Bíblia é importante, o quanto a Bíblia foi cuidadosamente preservada por Deus. Ainda temos essas porções da Bíblia que nos comprovam que a Bíblia que temos hoje é a mesma utilizada pelo nosso Senhor, e isso nos traz uma confiança em sua veracidade. Um dos achados mais importantes é o Papiro 52. Anota a placa, Papiro 52. É o papiro mais antigo do Novo Testamento que nós temos. Lá com passagem de João, capítulo 18, principalmente do verso 31 até o verso 33. Ele data do ano de 125 depois de Jesus, da nossa era. Lembrando que o Evangelho de João foi escrito ali por volta do ano 90. Nós temos então um texto que está ali próximo, aproximadamente de 30 a 40 anos do seu autor original. Ou seja, nós podemos comprovar que o livro de João que nós temos é o mesmo livro de 30 anos depois do original que o próprio João escreveu. Mais próximo ainda da data do seu autor foi um outro achado nas cavernas de Qumran do Evangelho de Marcos. Esse achado ele é datado do ano 68 depois de Cristo. Lembrando que Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Nós temos ali aproximadamente 20, 30 anos de diferença do seu autor original. Ou seja, podemos confirmar que o Evangelho de Marcos é o mesmo evangelho que o próprio autor escreveu. E para finalizar os documentos, eu gostaria de falar do P64, ou Pergaminho de Madalena. Esse pergaminho ele trouxe passagens de Mateus. E o interessante é que essa porção de Mateus, do capítulo 26, ela é datada do período que o próprio autor ainda estava vivo. Ou seja, o texto encontrado, Mateus poderia comprovar se realmente é o texto que ele havia escrito. Isso mostra o quanto nós podemos confiar na veracidade da Bíblia.
Vamos falar um pouquinho agora sobre essa vasta diferença entre a grande quantidade de achados arqueológicos de porções da Bíblia com alguns autores famosos e conhecidos e alguns dos seus escritos. Por exemplo, o livro Guerras das Galáxias, de Júlio César. Eles existem apenas 10 cópias desse livro. Nada mais e nada menos, somente 10 cópias. E é um livro muito conhecido. E o interessante é que esse livro, a cópia mais antiga que nós temos dele é somente 1000 anos de diferença entre a data que o autor escreveu o livro até a sua cópia mais antiga. Se na Bíblia nós temos ali texto que datava de 30 a 20 anos, deste livro das Guerras das Galáxias, nós temos uma diferença de 1000 anos. E ainda assim, acredita-se nesse livro como sendo um livro verídico e verdadeiro e fiel. Um outro livro é o das Histórias Naturais, de Plínio. Um livro que nós temos apenas, pasmem, 7 cópias. Existem apenas 7 cópias desse livro. E a sua cópia mais antiga é datada de 750 anos de diferença do seu autor. Olha só a diferença de data, mas ainda assim, esse livro é muito conhecido, muito utilizado e em nenhum momento é questionado falando que esse livro é falso, que é mentiroso e que esse livro foi apenas uma ilustração, uma fantasia, mas que na verdade não foi nada daquilo. Mas olha só, temos apenas 7 cópias desse livro e ainda 750 anos de diferença. Um outro autor muito conhecido é Heródoto. Heródoto tem uma grande obra chamada História. E esse livro é um livro muito utilizado também, que existem apenas 8 manuscritos. Apenas 8 cópias, mas ainda assim acredita-se que esse livro é verdadeiro, é verídico e fiel. E olha só, a cópia mais antiga ela é datada de 1350 anos de diferença entre o mais antigo e o seu autor. Um grande filósofo conhecidíssimo, e eu tenho certeza que você conhece, é Platão. E por incrível que pareça, ninguém questiona se Platão realmente existiu ou não. Mas pasmem vocês, existem apenas 7 cópias dos manuscritos de Platão. Nada mais do que isso. Mas ainda assim as pessoas acreditam que Platão realmente existiu, que as histórias que é contada de Platão, seus pensamentos e as suas ideias são aplicadas e seguidas até hoje. Mas existem apenas 7 cópias. E olha que a sua cópia mais antiga é datada de 1300 anos após a morte do grande filósofo Platão. Já dos Anais de Tácito existem apenas 20 cópias e com uma diferença de 1000 anos entre o período que o autor escreveu e as nossas cópias mais antigas que temos desses Anais de Tácito. Já falando agora sobre a questão da segunda obra mais antiga, bem preservada que nós temos, é a Ilíada. E a Ilíada existem apenas 643 cópias, ou seja, é extremamente pouco comparado à grandiosa porção que temos da Bíblia. Só do Novo Testamento, 25.000 manuscritos, pedaços, porções ou até completas. A segunda maior e mais preservada que nós temos da Antiguidade tem apenas 643. Agora, quando eu comparo essas duas coisas, como é que eu não posso confiar na veracidade da Bíblia? Eu confio em Platão, eu confio nos escritos, eu confio nos livros desses autores, e como é que eu não posso confiar na palavra de Deus, que é um livro sagrado, que é um livro especial, que transforma a vida das pessoas, que muda a história, que faz tanta coisa. E ainda nós temos toda ela sendo preservada por Deus, com todo carinho, com todo amor, para que eu e você tenhamos a certeza que esse grande livro realmente é a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre tradutores, tem um ditado que diz assim: cada tradutor é um traidor. Em certa maneira, acaba sendo verdade esse ditado. Muitos dos copistas, toda vez que eles iam traduzir, eles poderiam muito bem acabar e na hora de copiar, pular uma linha. Estou copiando uma linha de cima e acabei pulando uma linha e fui escrevendo a linha de baixo. Em outros momentos, os tradutores eles acrescentavam comentários daquilo que eles entendiam,
Então é muito interessante. E de diversos autores faziam isso, não é só com a Bíblia. Por exemplo, da Ilíada, nós temos praticamente ali 15 mil linhas da Ilíada. E dessas 15 mil linhas, nós temos 764 linhas que elas são questionadas se realmente elas foram escritas pelo autor original ou se elas foram acrescentadas por algum tradutor no decorrer dos anos. E isso representa mais do que 5% de toda a Ilíada. Agora, quando nós falamos da Bíblia, só do Novo Testamento, nós temos ali mais de 20 mil linhas, ok? E dessas 20 mil linhas, nós temos apenas 40 linhas que se perguntam se realmente são textos do autor ou se foram acrescentados pelos tradutores. E isso representa 0,25%, ou seja, nenhum por cento do Novo Testamento ele está sendo questionado a sua autoridade e a sua autoria verdadeira e inspirada por Deus. Ou seja, é praticamente nada. E mesmo esse 0,25%, que ainda se pergunta se realmente é, nenhum deles é em questões doutrinárias em relação à sua mensagem. Ou seja, ela não afeta a mensagem continua a mesma e é apenas 0,25%. Então eu falo, como é que eu não vou confiar na Bíblia? Um livro que tem todas essas cópias, que tem essa veracidade e ainda toda essa confiabilidade. Então, confia na Bíblia, acredite, porque Deus trouxe esse grande livro para você. Amigos, por hoje é isso. Que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida, te dê uma ótima semana. Fique com Deus e saiba, você tem um Deus que preparou um grande livro para você. Um livro que quer para transformar a sua vida. Um livro para te trazer esperança. Um livro para te trazer felicidade. Um livro para ajudar você nos momentos difíceis da sua vida. E para te direcionar no caminho quando você estiver perdido, quando você se encontrar no escuro e quiser encontrar a luz. Aí, a palavra de Deus. É por isso que Deus preservou esse grande livro para você, para que você encontre esperança e salvação. Forte abraço e até mais!